Abram as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Quando você achar, fique de pé, para que possamos, em reverência ao nosso Deus, ler a tua palavra. 2 Timóteo 3, eu vou ler a partir do versículo 1. 2 Timóteo 3. Mateus. Ainda bem que eu vou botar um fundo musical para mim, pá. 2 Timóteo, capítulo 3. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Abaixa a sua cabeça. Senhor Deus, meu Pai. Ó Pai, hoje é um culto especial, Pai, para as nossas famílias. E o Senhor, graças a Deus, deu a permissão para que pudéssemos chegar aqui para falar com o Senhor, Pai. Mas fala com cada filha e cada filho, porque precisamos verdadeiramente ratificar, Pai, que Tu és a nossa rocha nos nossos lares. Então, Pai, vamos entregar tudo em Tuas mãos essa noite. Pai, então anula o pastor Luiz Carlos. Somente tem permissão para falar aqui o Espírito Santo de Deus. Mas vai, dá para nós uma unção de sabedoria. Oh, Pai, dá para nós o temor, para que possamos entender, Pai, como Te servir em espírito e em verdade. E tudo aqui que vai acontecer nessa noite, Pai, será para a honra e glória do Teu nome. Que toda a igreja diga amém. Enquanto nós nos afastamos do entendimento tradicional dos papéis e responsabilidade dos pais, vai acontecer, já está acontecendo, que a igreja se torne a última e maior instituição a advogar em favor do modelo convencional de família. O foco central dessa noite é família, é pensar em famílias, é pensar no mais sublime projeto de Deus para a vida do homem. Como é importante esse tema, gente. Esse grau de importância da família deve-se ao fato dela ser a base de todas as relações interpessoais, onde as soluções ou os problemas que afetam a ordem social são determinadas. E um dos maiores desafios desse milênio é preservar a unidade da família em meio a uma guerra, onde forças contrárias pressionam dentro e fora, e o inimigo sempre visando a destruição. Ele detesta a família. Se ele pudesse, se ele tivesse o poder, ele exterminaria todas as famílias. E essa é uma realidade que nós não podemos ignorar, que precisam ser confrontada pelos casais de Deus. Deve ser
confrontada também pela igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, como está escrito em 1 Timóteo 3,15. Vou ler para vocês. Depois eu vou dar as palavras para vocês abrirem. E que, desde a infância, você conhece as sagradas letras que pode torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para que você fique ciente como deve proceder. O que é a casa de Deus para você? A igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte da verdade. E o grande inimigo de nossos lares está aí sempre nos atacando. E o instrumento mais poderoso que ele tem é dentro da modernidade tecnológica, nesse novo milênio. O que nós estamos vendo aí é uma coisa escandalosa. Quando se discute sobre a influência positiva ou negativa na família e a mídia televisiva. Nossos avós jamais poderiam imaginar que hoje nós estaríamos assistindo tudo o que acontece no mundo dentro da nossa sala. É impressionante isso. Isso significa dizer que o avanço tecnológico trouxe para perto o que estava bem longe e levou para longe aquilo que estava perto. Entenda bem isso. Muitas casas aí, você entra na casa, o filho está no celular, está jogando algum joguinho, a filha pode estar no WhatsApp, conversando com as suas amigas, a esposa pode estar vendo uma novela, e o marido está vendo um jogo de futebol. Não há a interação. Cada um está no seu negócio. Todos ocupam o tempo que passam em casa com esses entretenimentos. Percebam que estão ligados, porém, a família, como família, estão desconectados. E nessa brecha é que o grande adversário da família tem tido acesso à livre destruição da família. Além do tempo excessivo que muitas vezes a família, alguém da família gasta diante da TV, temos que admitir que a qualidade dos programas, em termos educacionais, não existe. Não tem nada ligado à educação. Em nosso país, esse sistema televisivo é da pior qualidade. E na psicologia moderna nós sabemos que nós somos resultados daquilo que nós vemos. E o que será de uma sociedade que na sua maioria faz opção por programas saturados de mentira, adultérios, pornô, que muitos estimulam a fidelidade, ocultismo, feitiçaria, satanismo, violência e tudo que se pode pensar diante de Deus. E a influência negativa na mídia é uma das principais causas da destruição da família. Se os casais que têm filhos e os que não têm, atenção, é necessário que estabeleça um limite bem definido no uso disciplinado da televisão em casa. E você tenha certeza, fique firme, que nós estamos dificultando a ação do Satanás na vida da família. E vocês conhecem bem a palavra de João 10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, eu vim para que tenham a vida em abundância.
outra brecha que nós temos na nossa sociedade, o homossexualismo. Desde a queda, em Gênesis 3, o homem tem navegado pelas águas apodrecidas de toda sorte de imoralidades, perversão sexual. Nunca se viu o espírito de sensualidade operar como nestes dias, onde a disseminação do erro extrapola todos os limites. É mais um desafio para nós. A sobrevivência da família e a manutenção dos valores estabelecidos na Bíblia como regras de conduta. E diante desse espírito de sensualidade que luta para possuir vidas e destruir os lares. Eu ouvi um pregador na internet dizer o seguinte, que nós estamos vivendo dias piores do que Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, 20 diz assim, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Olha só, e nós estamos vivendo pior do que Sodoma e Gomorra. Nunca o homossexualismo foi tão defendido, propagado e apoiado, não só pelas famílias, mas pelos pais. Pais, como se vê hoje, quando você vê no jornal um parada gay, milhares de homens desfilando e mulheres, e uma coisa engraçada, com o apoio do governo. Com o apoio do governo em todo o redor do mundo. Não é só aqui no Brasil, não. Quando a gente vê um homem beijando outro homem com uma naturalidade impressionante, a gente fica assim, a gente sente um certo... O homem sente certo... Mas a gente não pode falar nada, porque isso pode dar processo. Mas uma coisa, Deus está vendo. Tem uma matéria que saiu numa revista, numa reportagem que eu vi na televisão, e a jornalista Edna Dantas, fez uma matéria com o seguinte título: Licença para fazer sexo na casa dos pais. E ela começa dando testemunho de um homem. E o homem tem uma filha que completou 18 anos. Ele queria dar um presente para ela, ele tem condições. Mas ele não quis dar o carro, que seria o normal, né? Como de costume. Família de classe, de média alta. Seu pai empresário, a mãe dentista. Optaram para dar um presente expressivo, marcante e útil. Uma cama de casal, aquela grande, acompanhado de uma autorização para que ela possa dormir com seu namorado na casa dele. Dá para você entender isso? E segundo uma pesquisa do Ibope, diz que em cada 3 adolescentes da classe média tem permissão para dormir com o namorado. A gente fica tranquilo, está acontecendo. Mas ele está vendo. Segundo uma outra fonte de pesquisa, diz que a primeira relação sexual ocorria geralmente aos 20 anos de idade. Hoje está ocorrendo a partir de 13 anos de idade. Ele está vendo. O que antes era abominável, pecado, vergonhoso, impróprio, antes era indecente, reprovável,
até mesmo entre os que estavam fora do contexto evangélico, hoje é tido como moderno, legal, seguro, sinal de maturidade. E o pior disso tudo é que muitos filhos e pais dentro das igrejas evangélicas pensam do mesmo jeito. Ele está vendo. Aí ele diz que temos que ser sal da terra e luz do mundo. Sal da terra, sendo terra da terra e o mundo do mundo. Esse é mais um desafio que muitos pais têm que tapar essas brechas. O casal cristão, a família cristã, tem que aprender a educar seus filhos na disciplina, a demonstração do Senhor. Os casais se preservando moralmente, em meio a toda essa pressão de sociedade descomprometida com princípios, onde os valores todos estão sendo deturpados. Casamento, uma aliança estabelecida entre duas pessoas, cada um tem a sua para ser exercida, se firmando no Senhor e crescendo a cada dia mais e mais. Um dia eu preguei sobre relacionamentos e abordei o tema fidelidade. E uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, será que existe homem que não pula a cerca de vez em quando? A irmã estava querendo me dizer o seguinte: pastor, será que existe homem fiel? Inclusive nos novos tempos, né, já existe casamento aberto, onde o marido e a esposa são livres. Cada um faz aquilo que quer para ter os seus casos extraconjugais, sem perder o vínculo que os une conjugadamente. E nós aprendemos na Bíblia, sabe o quê? Que o casamento é como um jardim fechado. Cântico, capítulo 4, diz assim, versículo 12: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. E ela fala ao marido em Provérbios 5,15: bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Portanto, para nosso entendimento, o casamento aberto é uma profanação daquilo que é sagrado e digno de honra entre todos, que é o matrimônio. Hebreus 13 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A mensagem de Pedro para a igreja de Roma pode ser pregada nos dias de hoje. Se você puder, abra em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 26. Por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Praticarem coisas que não convêm.
Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes dos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que o praticam. Digno. É outra brecha. Devemos cuidar muito bem. Eu já vi muita festa aí muitas não, mas menos umas 3 ou 4, haver encontro de ex-marido com ex-esposa, cada um trazendo o seu novo companheiro, filhos dos primeiros, do segundo e até do terceiro casamento. E o pior, gente, que tem pastores que não tem nenhum temor. Tem um pastor famoso aí, cantor, que está no 5º casamento. E ele está lá, sobe no púlpito, canta, louva a Deus. Aí a gente fica sem entendimento. E tem pior ainda que eu vi, é o pai homossexual traz o namorado. Ou a mãe, que não gosta mais de homem, traz uma namorada. Gente, o que eu estou falando para vocês não é ficção, não. Já está acontecendo isso na nossa sociedade, onde o sagrado está sendo banalizado. E os casais têm que estar preparados para enfrentar essas situações que vão surgir, sempre surgem. Saber administrar e não cair no enredo do demônio. E outro desafio que está aí na nossa porta, drogas. Disseminação das drogas está acabando com muitos casamentos. Estão aí. Drogas que eram desconhecidas no passado, hoje não, fazem parte da modernidade. Não é só cocaína e crack, não. Cocaína e crack já perdeu. Tem drogas aí poderosíssima, fácil de comprar. Nesse jogo que está tendo aí, da Copa do Mundo dos clubes de futebol, mostrou um jogo que teve na Filadélfia ontem. Eu esqueci qual foi o time que jogou na Filadélfia. E eles fizeram uma reportagem. E lá a droga, essa droga nova, corre solta lá. Gissane. E aí mostram as pessoas. O cara ficou tão doido que ele se aplicou com a seringa e não conseguiu tirar a seringa. Aí ele está assim, sentado no portão com a seringa aqui no braço. E outros todos caídos assim, ficam parecendo zumbi. Aí a gente olha, Jesus, saiu do controle. E essa maldição, se você puder, abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio 28. Capítulo 28, versículo 59. 28, 59, Deuteronômio 28, 59. Então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre as suas descendências, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês.
O Senhor também fará vir sobre vós enfermidades e pragas que não estão escritas no livro da lei, até o momento que vocês serão destruídos. O que é isto? Do ponto de vista religioso, a Bíblia já não tem sido mais o alimento e balizamento para a vivência pessoal e, por extensão, familiar, o que é o mais grave. O homem hoje está centralizando tudo no homem e não em Deus. Deus não, Deus é segundo, deixa para lá. A maioria perdeu o senso da presença de Deus. E você vai vendo as coisas acontecendo, famílias sem afetividade, vivendo o paradigma da superficialidade, fragmentada família. E presume-se entre eles que não precisam de Deus. Nós não podemos entrar nesse caminho. Casamento é uma instituição divina, na qual o casal se une em amor por uma comunhão social e legal, com o propósito de estabelecer uma família. Imaginem, se no mundo houvesse só homens, com certeza viveríamos em um ambiente pobre de sensibilidade, meio cinzento, frio e sem nenhuma emoção, pois esses dons só acontecem com as mulheres. E a mulher, que os homens possam entender, elas são capacitadas para você. Se na aliança cada cônjuge não exercer o seu papel, não há prosperidade no relacionamento. Homem e mulher têm que andar juntos para que a casa não desmorone. E se hoje existe alguma coisa que esteja atrapalhando o relacionamento, eu te digo uma coisa, essa noite tu vai pisar na cabeça dessa serpente. Você vai cercar o seu casamento, vai cercar a sua casa com muralhas de fogo. E nessa noite nós invocamos a palavra que está em Malaquias, se você puder, Malaquias 4. Malaquias 4, versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Como diz o pastor, nós estamos piores do que Sodoma e Gomorra. O Senhor vai converter corações e vão acontecer mudança de atitude na família, estabelecendo a cura. Mas você fique atento. Você que é escolhido, você que é escolhida. Fique atento, porque o inimigo não quer prosperidade na tua família. O inimigo quer criar desarmonia. Família não tem preço. Casamento não tem preço. Convivência familiar não tem preço. Mas graças a Deus que existe um povo de propriedade exclusiva de Deus, que entende muito bem da importância da família. E nós aprendemos, sabe com quem? Quando o Márcio pregou aqui, semana passada, Josué 24, 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Ah, uma frase poderosa, simbólica, expressando um compromisso de uma família inteira com Deus. A importância da liderança espiritual no lar é o valor da união em torno da fé. Mas eu vi outras palavras significativas sobre a família. Se você puder, abra em Efésios, capítulo 6. Hoje você vai tirar a poeira da Bíblia. Efésios 6. Versículo, eu vou ler do 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e que você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Agora tu vai para Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, eu vou ler a partir do versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Agora tu vai para Provérbios, capítulo 22. Eu estou querendo que vocês leiam, que é para vocês, né? Porque senão você pode ficar pensando que a gente fica inventando coisa aqui. Quero que você veja o que Deus deixou escrito, cara. Provérbios 22. Só um versículo, número 6. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém? A família é o primeiro presente que Deus nos dá. Antes de qualquer ministério, antes de igreja, antes do trabalho, existe a família. E é dentro de nossas casas é que nós somos moldados, amados e desafiados a viver o amor de Cristo na prática. Cara, porque dentro de casa, gente, não é fácil. E essa decisão intencional desse Josué é uma coisa, né, que ele declara com firmeza. Cara, aquele povo todo lá, e ele fala com uma certeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que isso mostra? Liderar uma família nos caminhos de Deus. Não é automático, é uma decisão clara. Exige compromisso, fé e ação. E a base é o amor e o respeito. E Paulo orienta a nós na palavra que ele colocou em Colossenses. Você pode abrir Colossenses.
Colossenses capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Amor ao marido, respeito à esposa, obediência dos filhos, a paciência dos pais. E tudo isso, gente, só é possível quando Jesus Cristo está dentro do seu lar. Porque educar é semear no coração. Semear no coração. Nós somos chamados a ensinar o caminho aos nossos filhos. Isso não é apenas falar, mas viver o exemplo. A fé se ensina com palavras, mas se confirma com atitudes. E a família é herança de Deus. Como nós lemos aqui o Salmo 127, os filhos são presentes do Senhor e o lar deve ser edificado por Ele. Quando Deus constrói a casa, ela permanece firme, Ele é a rocha. Nós cantamos isso aqui. Mesmo nas tempestades. Mas do que ter uma casa bonita e confortável, nós precisamos é ter uma casa cheia da presença de Deus. E nós vivemos dias que os valores familiares têm sido atacados e enfraquecidos. Mas a palavra de Deus nos lembra nessa noite que família é um projeto dele, do céu. Desde o Éden, ele criou o homem e a mulher, abençoou a união, chamou para frutificar, multiplicar e governar com ele. Josué, quando ele faz essa declaração, é de uma ousadia. Todo aquele povo lá, e ele deixa claro, se todo o povo escolher outro caminho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso foi antes de conquistar a terra prometida. Josué entendeu que a vitória mais importante começa no lar. O que adianta ganhar o mundo e perder a própria casa? Deuteronômio, capítulo 6. Se você puder, vai para lá. Capítulo 6, a partir do versículo 1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, tenham no Senhor, o seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, tenham cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhe corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Estas palavras que hoje eu
lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho ou deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-la como um sinal nas suas mãos e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E vocês a escreverá nos umbrais da casa e nas suas portas. Nós devemos ser pais, nós devemos ser sacerdotes. A fé não pode ser terceirizada para a igreja. Ela tem que viver, tem que ser vivida diariamente no lar. Quando Josué deu essa frase, ele falou: gente, vocês podem escolher a quem vocês querem servir. Servir a Deus é uma decisão. E continua, todos os dias nós escolhemos se a nossa casa vai ser ambiente de paz ou de conflito, de adoração ou de distração. Salmo 127:1 ele deixa claro: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ter uma casa construída por Deus não significa ausência de problemas, mas presença do propósito. O que sustenta uma família não é o dinheiro, nem o conforto, mas o que sustenta uma família é a presença de Deus. Porque a família é um testemunho vivo. Quando a família serve a Deus, ela se torna uma luz no meio da escuridão. E as pessoas que te conhecem, te veem e veem o amor, o respeito, o perdão, e percebem que há algo diferente. Você sabe qual é a diferença? É que Jesus Cristo está no seu lar. E se você tem confronto dentro da sua casa, não se preocupe, que Deus é a tua rocha, Ele vai te honrar. Ele vai resolver a sua situação. Ele deixou claro em Mateus: vós sois luz do mundo, vós sois luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E a nossa casa é um altar. E o casamento, gente, é o reflexo da aliança com Deus. E os filhos, os nossos filhos, são flechas lançadas ao mundo com um propósito. Que a nossa família seja referência de fé, de amor e de entrega. E hoje, nessa noite, nesse culto, nós fomos chamados para um compromisso. E o compromisso é que Deus quer que você renove algo na tua casa que está precisando. Renove o compromisso com a tua casa, porque a tua casa pode ser restaurada, porque lá é o altar de oração. Tenta recomeçar o diálogo, perdoar, conciliar, e se você puder, traga Jesus Cristo para o centro, porque eu quero que nessa noite, cada um de vocês possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que entendeu essa palavra, eu vou fazer uma oração, mas eu quero que você se ligue na fonte, não se distraia. Abaixa a sua cabeça. Meu Deus, Pai amoroso, Pai de misericórdia, nós estamos aqui nos colocando diante de Ti nesse momento com humildade e confiança para clamar, Pai, por todas as famílias que estão aqui nessa noite. Pai, Tu és a fonte do amor, da paz e da vida. Olha com bondade para cada lar aqui representado, Pai. Olhe, Pai,
para cada coração que nessa noite está buscando refúgio em Ti. Pai, que a Tua presença seja sentida em cada canto de nossa casa. Que cada gesto e palavra dentro da família seja um reflexo do Teu amor. Senhor, restaura os laços quebrados, cura as feridas emocionais. Afasta de nós, Pai, todo orgulho, ressentimento, mágoas, divisão. Pai, que em cada família aqui hoje possam sair daqui com o coração pronto para perdoar, com paciência, com a escuta mútua e o respeito. Pai, abençoa os pais nessa noite, para que eles sejam exemplo de sabedoria, de firmeza e ternura. Pai, fortalece as mães que tanto têm se dedicado com amor, e para que nunca falte ânimo e saúde e fé. Cuida dos nossos filhos, Pai, Senhor, para que eles possam crescer em graça, responsabilidade e temor de Ti. Protege, Pai, os avós, os tios, os padrinhos, cada membro da nossa família. Que todos sintam a importância e o valor de se pertencer um ao outro. Derrama, Pai, essa noite o Teu Espírito Santo sobre cada casa, para que esses lares possam ser lugar de acolhimento, refúgio, partilha e oração. Que mesmo nos tempos difíceis, Pai, a fé nunca esmoreça e que os problemas não sejam motivo de separação, mas de oportunidade de união e crescimento, Pai. Afasta, Pai, afasta do nosso lar toda influência do mal, todo espírito de confusão, discórdia, vícios e violência, Pai. Pai, envia os Seus anjos nessa noite para guardar a entrada e saída de cada casa, e que Teu nome, Pai, seja sempre exaltado entre aquelas paredes. Pai, nós queremos que Tu sejas o centro da nossa família. Pai, nós queremos Te servir com alegria, caminhar contigo, seguir os Teus ensinamentos, Pai. Concede-nos, Pai, saúde, trabalho digno, paz no coração e sabedoria nas decisões, Pai. Que nunca falte o pão material, mas, sobretudo, que nunca falte o pão espiritual, a Tua palavra e a Tua presença. Por todas as famílias em crise, que estão enfrentando luto, doenças, separações, vícios e pobreza. Estende a Tua mão poderosa nessa noite, ó Pai, realiza o milagre da restauração e a esperança. Deus Todo-Poderoso, intercede por nós e cobre todas as famílias com o Teu manto de amor. Guarda a família da proteção e que possamos ter mais fé e obediência. E assim, com confiança, Pai, colocamos cada membro de nossa família no Teu altar nessa noite. E que possamos nos entregar um ao outro com amor e fidelidade até o fim dos nossos dias, Pai. E que possamos nessa noite falar com toda certeza e convicção: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E todos digam